A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, eu sou o pregador Manassés, sejam bem-vindos ao nosso humilde canal. Hoje começamos a terceira semana da nossa série de estudos, Batalha Espiritual. Essa semana vamos tratar do assunto Conhecendo o Inimigo. Então, contando com esse vídeo, até sexta-feira vamos falar deste assunto. Para hoje, eu quero falar sobre como identificar o agir do inimigo. Como que você identifica o inimigo? Nós vamos ler em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 1, e meditar um pouco sobre isso. Antes, eu convido você a participar também pelo WhatsApp. Aqui na descrição deste vídeo tem o link do nosso WhatsApp, onde você pode entrar e receber esses e outros estudos bíblicos que nós vamos postar. Você também pode, se sentir no coração, nos ajudar. Aqui na descrição tem o link do PagSocial, do Apoia-se. Através do Apoia-se você pode enviar a sua contribuição de forma muito segura. Amém? O que nós, desde já, agradecemos. Bom, Gênesis 3, verso 1 diz assim: Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse? Não comereis de toda árvore do jardim? A pergunta que eu faço é: como que você identifica o inimigo? E como que Eva poderia ter identificado que aquela serpente se tratava do maior inimigo de todos, do maior inimigo dos seres humanos? Porque se Eva tivesse identificado o inimigo, se ela tivesse percebido que ali era um inimigo, então talvez hoje nós ainda estaríamos desfrutando dos prazeres, das delícias do jardim do Éden. Por causa desse detalhe, ela perdeu muita coisa. Tanto ela quanto Adão perderam muita coisa. Tá? E a pergunta é, você já perdeu alguma coisa porque não percebeu que era o inimigo trabalhando? Você já perdeu alguma coisa na sua vida e porque não identificou que se tratava ali de uma ação diabólica, demoníaca, de um plano do inimigo? Tem gente que hoje não identificou nem mesmo que foi o inimigo. E até hoje culpa alguém, culpa a si mesmo, culpa uma outra pessoa pelo que ele perdeu, não percebendo até hoje que foi por causa do inimigo, de um plano de Satanás. Bom, considerando os nossos olhos comuns, nós sabemos que a nossa visão é limitada ao plano físico, material, de maneira que aquilo que é espiritual, com os olhos comuns, nós não conseguimos ver. Tá? Então, como que se identifica o inimigo? E por que que isso é importante? Isso é importante porque se a Eva tivesse identificado o inimigo, ela não teria perdido tudo que ela perdeu. E se você começar a identificar toda vez o inimigo antes dele agir, antes dele influenciar você, levando você a comer do fruto proibido, se você identificar antes, você vai preservar muitas coisas boas que Deus dá a você e à sua família. Então, vejamos um pouquinho de como que era a vida de Eva antes. Conforme Gênesis 2, 23, eles tinham uma relação amorosa que parecia um conto de fadas. Então, um casamento perfeito. A vida sentimental, a vida conjugal estava perfeita. Conforme Gênesis 2, versos 8 e 9, eles moravam num lugar belíssimo. Tá? Então, mora num lugar incrível, tem uma vida estável ao lado da pessoa que você ama. E conforme Gênesis 2,15, o homem foi posto ali no jardim para trabalhar. Então, o homem ou a mulher da vida estava do lado, moravam num lugar incrível e tinham uma ocupação maravilhosa. Glórias a Deus por isso. Porém, tudo isso eles perderam porque não souberam identificar o agir do inimigo. Tá? E, claro, o mais importante que eles perderam foi justamente a comunhão com Deus, a comunhão que eles tinham com o Senhor, porque todo dia eles conversavam com Deus, todo dia Deus descia no jardim à tardezinha, mas agora que essa comunhão foi perdida, eles começaram a fugir. E é exatamente isso que acontece quando se quebra essa comunhão. A pergunta é, você está fugindo de Deus? A sua consciência fica te acusando o tempo todo que você não pode se apresentar a Deus e você faz igual Adão, se esconde entre as árvores, se esconde entre os arbustos? Se você está fugindo de Deus é porque a comunhão foi quebrada. Aquele que tem comunhão com Deus, ele faz o contrário. Ele quer chegar-se a Deus, ele quer correr para Deus cada vez mais.
Então, como que a gente identifica que se trata do inimigo, mesmo não tendo olhos para ver aquilo que é espiritual, mesmo não tendo dom de discernimento, mesmo não tendo dom nenhum, nenhuma capacitação espiritual da parte de Deus? Ou seja, como que você identifica o agir do inimigo sendo apenas um ser humano, da forma mais comum possível? É muito simples. No verso que nós lemos, Gênesis 3, 1, ele faz uma pergunta, o inimigo faz uma pergunta. Ele fala assim: é assim que Deus disse? Ou seja, ele está questionando a palavra de Deus. Ele está questionando aquilo que Deus ensinou e passou para o homem em Gênesis 2,16. Ele é contra a palavra do Senhor. Ele está querendo colocar dúvida na palavra de Deus que estava plantada no coração, tanto de Adão quanto de Eva. Então, lembra uns vídeos atrás, quando nós falamos sobre guardar a palavra, porque o inimigo rouba a palavra do coração? É assim que ele rouba. Veja que ele não precisou entrar, possuir a Eva. Veja que ele só precisou conversar com ela e pronto, roubou a palavra que estava no coração dela. Então, a forma simples de identificar o inimigo é perceber se vai contra a palavra de Deus, porque o inimigo está sempre contra a palavra de Deus. Então, está indo contra a palavra de Deus, está tentando fazer você parar de obedecer a palavra do Senhor, está tentando tirar você do caminho da obediência para o caminho da desobediência, e ainda com a desculpa de que é um caminho bom porque os seus olhos serão abertos, você vai ficar igual a Deus. Então, se tiver esse sinal indo contra a palavra de Deus, você pode ter certeza que é a ação do inimigo. Meu querido, Paulo, ele diz em Efésios 6,12, nós já lemos várias vezes, que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Os homens, sem a influência do inimigo, eles não estão nem aí com a nossa vida. Os homens, sem a influência do inimigo, ele não quer nem saber se o cristão faz ou deixa de fazer, ele não está preocupado com a gente. Mas agora os homens, sendo influenciados pelo inimigo, eles vão nos atacar, eles vão querer nos prejudicar, eles vão querer roubar a palavra de Deus por causa da influência do inimigo, tirar a palavra de perto de nós. Então, como que você identifica o agir do inimigo? Percebendo quem ou o que está tentando desviar você da palavra de Deus, de obedecer a palavra de Deus, porque a comunhão com Deus, ela tem essa base da obediência. Sem obediência à palavra de Deus, impossível ter comunhão com Deus. Impossível. Tá? Por exemplo, o pecado ele traz maldição, porque o que é o pecado? É a desobediência. Então, como que a gente quebra a maldição? Obedecendo. Se você está obedecendo a palavra, toda a maldição já está quebrada, já não existe mais. Pelo poder do sangue de Jesus que nos conecta com Deus novamente, então nós temos o perdão e agora, andando em obediência, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, quando a gente fala de coisas, situações, pessoas até, que estão tentando tirar a palavra de Deus de nós, eu não estou falando de pastores que têm doutrinas diferentes, de placas de igreja que pregam doutrinas diferentes, eu não estou falando disso. Nem o inimigo está preocupado com isso, muito menos eu, muito menos você também, não deveria se preocupar com isso. Não estamos falando de debates teológicos. Tá? Uma coisa é você debater sobre a Bíblia, debater teologia, isso muitas das vezes não leva a lugar nenhum, não é verdade? Porque aquilo que você está convicto, você fica com aquela convicção. Não estamos falando disso, nós estamos falando do agir do inimigo, de uma influência que ele usa, de uma esperteza, uma estratégia para tentar fazer você se confundir com a palavra de Deus e cometer o pecado, comer o fruto. Porque Satanás não está preocupado em vencer o debate, em vencer o debate e falar assim, olha, tá vendo? Venci o debate, é proibido maquiagem. Ou então dizer, tá vendo? Venci o debate, podemos usar maquiagem. Satanás não está preocupado com essas besteiras, irmão. Ele não está preocupado com isso. Ele não quer vencer um debate. Ele não distorce a palavra para vencer um debate e falar, olha, essa placa de igreja é a mais correta segundo a Bíblia. Satanás não está preocupado com isso. Ele distorce a palavra para levar você a comer o fruto. Simples assim. Simples assim. Um debate não leva ninguém a pecar. Um debate não leva ninguém... Não. O inimigo está preocupado em fazer você desobedecer a Deus, achando que está fazendo a coisa certa quando não está.
Essa é a preocupação dele. Só que a boa notícia para nós é que mesmo depois, né, que Adão e Eva caíram, mesmo Deus sabendo que eles estavam no pecado, o Senhor ele vai atrás deles. O Senhor vai atrás. Em Gênesis 3:9 está dizendo que Deus chamou Adão. Adão, Adão, aonde estás? Deus vai atrás. Deus não desistiu. Deus ainda quer te salvar. Deus ainda quer perdoar você. Se você deixar, se você sair de trás dos arbustos e correr para Deus, tiver coragem de encarar as consequências, pedir perdão ao Senhor e restaurar a comunhão com Ele, porque é isso que Deus quer. Deus ainda quer você do lado dele. Deus ainda quer te trazer de volta para o jardim do Éden. Amém? Você vai ouvir o chamado? Atenda ao chamado. Em nome santo do Senhor Jesus, o Senhor ele perdoa todos os seus pecados pelo poder que há no sacrifício feito por Jesus Cristo. Glórias a Deus. Ele é a porta, ele nos abriu o caminho de novo para Deus. Através dele, podemos nos achegar a Deus e voltar àquela comunhão de antes com o Todo-Poderoso Senhor e passar a viver com Ele. Amém? Então, se você estava nessa situação, tudo que você tem que fazer é ouvir a voz do Senhor que está te chamando. Adão, Adão, aonde estás? Glória a Deus. Atenda ao chamado e o Senhor mudará a sua vida para melhor. Amém? Vou ficando por aqui. Que Deus abençoe sua vida, sua família e o seu ministério em nome de Jesus. Você querendo aprender mais? Vem estudar com a gente. Acesse clubedepregadores.com.br.